Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A gente começa hoje a estudar o Srimad Bhagavad Gita. Então eu vou de novo fazer um breve comentário sobre as várias edições da Gita que vocês podem encontrar por aí e o que eu recomendo e o que eu não recomendo, tá? Para a gente voltar ao contexto histórico, ao contexto social, ao contexto simbólico e tudo mais. Me falem uma coisa, alguém tem alguma sensação, alguma dúvida, algum incômodo que aconteceu durante a prática e queira compartilhar e queira perguntar, seja pelo chat ou por aqui, fica à vontade. Bem, enquanto vocês pensam, se precisar perguntar alguma coisa, ergue a mãozinha. Hoje nós começamos os estudos da Srimad Bhagavad Gita, eu não sei quanto tempo vai durar. A Glória Arieira, que está acostumada a fazer isso há anos, leva 2 anos para estudar a Gita inteira com os alunos dela, não sei quanto isso vai levar aqui. Mas, de qualquer forma, pensar em estudar a Gita é pensar em estudar sobre si mesmo. O que nós estamos fazendo aqui agora é Svadhyaya, autoestudo, o estudo adequado através de um espelho preciso. Qual é esse espelho? É a escritura, é o mapa da nossa consciência. Por isso que eu falo que essas escrituras sagradas da humanidade inteira são, na verdade, cartografias espirituais. São mapas que levam de você para você mesmo. Então, se você é capaz de penetrar os segredos e se você tiver as chaves certas para abrir as portas de todos esses textos, eles vão falar de um único personagem principal. Eles vão descrever uma única grande batalha, eles vão descrever uma única grande meta. Eles vão falar de você. A única batalha é contra a sua própria consciência, seu próprio ego, e a única grande meta é a liberação de todos os sofrimentos. Então, o que a gente faz é não literalizar os ensinamentos. O Yogananda fala isso, o Shankara fala isso, todos eles falam isso. O Yogananda, inclusive, nessa edição que eu recomendei para vocês, fala de maneira muito bela que, olha, não tem sentido e nem razão a gente tratar como sagrado um texto que estivesse descrevendo uma batalha circunstancial que aconteceu, sei lá, 3, 4 mil anos atrás. As pessoas todas daquela história já estão bem mortas. Ela está falando de um signo, de um símbolo sobre a nossa batalha interna. E como é que a gente faz para enfrentá-la, certo? Espera aí. Cadê o Darcy? Tá aí? Tá. Ô, Darcy, fala pra Ana que ainda dá tempo dela entrar, que ela tá dizendo que ela perdeu a hora. Vamos lá. Alguém leu o capítulo 1, como eu tinha pedido na aula passada? A gente começou, mas é muito longo. A gente fez várias leituras. Eu ligue. Tá. Porque é o seguinte, Tadeu, a versão... Deixa eu então fazer um comentário breve então sobre as edições da Gita, para vocês conseguirem se localizar e saberem como estudá-la. Só um instante, deixa eu só ligar o ventilador, porque eu tô em combustão. Espera aí. Opa, prontinho. Então vamos fazer um comentário breve sobre as edições de novo e quais as que a gente vai utilizar, tá bem? Então, vamos lá. O que é a Bhagavad Gita? Para quem está chegando hoje, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Bhagavad Gita é considerado o quinto Veda. É considerada o Veda dos Shudras e das mulheres, eles chamam, né? Isso não é pejorativo nesse sentido. É porque antes os Vedas e seus conhecimentos profundos eram secretos. Só os Brahmanes poderiam lê-los inteiros e ensinar partes deles para as outras pessoas de castas superiores. Mas os Shudras, a casta menor, e as mulheres não tinham acesso, o que é péssimo. No entanto, todos os conhecimentos
No entanto, todos os conhecimentos contidos nas Upanishads, todos os conhecimentos yógicos contidos nos Vedas, são mais ou menos sumarizados na Gita. Então, a coisa é... Vocês estão ouvindo esse ruído por causa do ventilador, não? Não? Não. Ah, então tudo bem. Então tá bom. Não. Tá bem. Então, a Gita sempre foi um texto profundamente reverenciado porque ele não era sectário, ele não era proselitista, ele não era reservado a apenas um grupo social. Mais do que isso, a Gita supostamente é mais antiga do que o próprio Mahabharata. Então vamos lá, vamos fazer mais uma contextualização. A Gita é um capítulo de um grande livro, de um grande poema épico que conta a história de personagens de uma Índia ancestral que supostamente conta a história do mundo ancestral de uma outra era. Claro que é um poema épico como a Ilíada e a Odisseia. E o Mahabharata conta a grande epopeia dessa família, dos descendentes do rei Bharata, ou seja, os descendentes dos governantes da Índia, do norte da Índia. E é a história de uma guerra de uma família, de 5 príncipes justos, filhos de um bom rei, e 100 primos injustos, filhos de um rei cego, invejoso e tal, que é o tio deles, que é o Dhritarashtra. A Gita acontece, eu contei isso na semana passada, todo mundo lembra? Em que momento a Bhagavad Gita acontece? Nessa história. Na guerra? Como é? Durante a guerra? Na guerra? Isso, um pouco antes da guerra. Então, assim, todo o poema vai contando a história da vida dessas personagens, até que todas as circunstâncias levam os primos justos a declarar guerra contra os primos injustos. Eles, durante anos e anos, evitam fazer essa guerra. Eles, durante anos e anos, fogem dessa ideia de fazer guerra contra os parentes, mas quando a coisa se torna absolutamente insustentável, eles vão e colocam seus exércitos frente a frente uns aos outros. De um lado, você tem os príncipes Pandavas, isso é, os filhos do rei Pandu, que já morreu e tal, mas que são os 5 príncipes que nos interessam. Arjuna, o herói da história, guiado na carruagem por Krishna. Quer ver? Tem uma ilustração aqui. Então, aqui você tem Arjuna sendo guiado pelo Krishna. Arjuna é um desses príncipes justos e o Krishna é o melhor amigo, primo dele e também guru dele. Na hora que a batalha vai começar, o Arjuna fala assim para o Krishna: Krishna, me leve para ver os exércitos que vão se combater. Deixa eu ver meus inimigos. E aí o Krishna vai lá com ele, cló, 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 cló. Na hora que ele na hora que ele se depara com os professores dele, porque tá lá o guru dele, tá lá o avô dele, estão os primos, os tios, tá todo mundo lá. E por mais injustos que essas pessoas, algumas delas tenham sido, há pessoas boas que por juramento estavam ali, junto do exército injusto. Cadê? Deixa eu ver aqui. Krishna Mahabharata. Deixa eu ver se eu acho essa cena legendada para mostrar para vocês. Aqui, diálogo entre Krishna e Arjuna. Então, todo esse momento da guerra de Kurukshetra acontece quando o Arjuna, vendo o exército oposto, fica completamente paralisado, larga seu arco no chão e diz: eu não posso lutar. E aí ele começa o lamento dele. Nós vamos ler o capítulo 1. Mas antes de ler o capítulo 1, antes de eu falar das edições, eu quero dar de novo uma contextualizada. E para contextualizar vocês, eu vou colocar essa cena, tem 10 minutinhos. É do Mahabharata do Peter Brook, que é um dramaturgo e diretor de cinema. Ele adaptou uma peça de teatro com um filme nos anos 70. Tem o filme inteiro, ele tem 5 horas de duração. Tem o filme inteiro lá no YouTube, se quiser. E aí, aqui tá o rei cego, Dhritarashtra, o pai dos príncipes injustos, a esposa dele,
Aí tem o Vyasa, que é o suposto escritor do Bhagavad Gita, e o menino para quem ele está contando a história. E o Krishna e o Arjuna conversam. Ele resume o Bhagavad Gita em 10 minutos, tá? Então assistam e a gente conversa depois. E aí, criançada? O que vocês acharam? É muito lindo, né? É muito bonito mesmo. Nossa. Excelente, Gui. Obrigado. Nada. É uma peça bem legal, ela é longa, extensa, mas ela fala dos símbolos da nossa consciência. O Tadeu comentou que tinha muita coisa para ler, por isso que ele não avançou o capítulo 1, é porque o Yogananda vai de verso a verso muito devagar, né? Nessa versão. Então vamos falar um pouco das edições, aí eu vou contextualizar vocês. Em português, o que há de bom e que está de acordo com a nossa tradição é essa edição, a Yoga do Bhagavad Gita, que é uma versão resumida. Então, você tem mais ou menos 100 páginas em que o Yogananda explica os significados de cada uma das mensagens da Gita. E depois ele tem o texto direto. Então, a partir da página 65, são 60 páginas, né? A partir da página 65, ele tem o texto da Gita na íntegra. Então, começa aqui, ó, o Bhagavad Gita. Que, na verdade, é a Bhagavad Gita. O pessoal que traduziu o português fez errado, tá? Bhagavad Gita é feminino. É que como isso foi traduzido do inglês para o português, em inglês não tem gênero, e o pessoal que traduz isso não sabe muito sânscrito, então há essas perdas. Mas tem também nessa edição uns quadrinhos explicativos, então entre as coisas do texto tem esses trechos, esses quadros azuis, com algumas explicações sobre seus conteúdos. Eu gosto dessa edição porque ela é relativamente rápida de você ler e de você conhecer a letra do texto em si, e sem ficar parando nas diversas interpretações. Esse vídeo que você mandou, que eu passei agora, Ri? Isso, é o diálogo, é o vídeo do diálogo. É bonito, não é? É lindo. A outra edição mais completa, é essa assim, destrinchando cada um dos significados, é essa daqui. Deus fala com Arjuna, né? God talks to Arjuna, o Bhagavad Gita, a ciência régia da realização divina. São 2 volumes grossões, assim, com os 18 capítulos da Gita, do 1 a 5 aqui, e o resto acho que até o 9 no outro. Eu não sei se eles vão fazer outros volumes, porque o certo são 18 capítulos no total da Bhagavad Gita. Segundo Lahiri Mahashaya, até o 9 você tem a essência do que precisa. Do 10 em diante você tem uma recapitulação dos mesmos conteúdos, né? Enfim. A outra edição da Gita que a gente pode recomendar, eu não tenho aqui comigo, mas é bastante boa, é a da Glória Arieira. Deixa eu passar aqui para vocês o link do Vidya Mandir. Eles têm 2 edições. Eles têm uma edição que é... cadê? Inclusive, a biblioteca do Instituto aceita doações, né, Ricardo? Cadê? Aqui. Então, aqui tem a versão do Kindle, que é direto da tradução do sânscrito para o português. Só que eu acho meio caro um livro digital custar R$58. Então, eu prefiro pagar os 80 e ter ele de papel, né? Então, aqui tem a edição da Glória Arieira, que é direto do sânscrito para o português. No site dela lá, do Vidya Mandir, cadê? Deixa eu... Livros, livraria, pronto. Aqui na livraria, que eu estou mandando o link para vocês, você tem... duas formas que ela traduziu. Uma que é
a edição direto do sânscrito para o português com poucos comentários e uma outra edição em 3 volumes, que é para estudo, em que ela se delonga mais em cada um dos capítulos. Então você tem aqui ó, a versão do volume único, que custa 82, e depois o volume 1, 2 e 3 com os comentários. A outra edição direto do sânscrito para o português que eu recomendo é essa daqui, quer ver? Shri Yoga Devi. Ó, que esse aqui é o professor Roberto de Andrade Martins. Nesse link aqui, você tem uma edição da Gita também, do sânscrito para o português direto. Lá embaixo você acha... Eu não estou vendo o livro. O que é? Não estamos vendo o livro. Você está mostrando? Eu não entendi. A gente não está vendo o livro. Você está mostrando? Não, Eu tô colocando ele tá no chat. colocando no chat, o Tadeu. Então deixa eu compartilhar a tela. Acho que é mais fácil, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu não sei porque o som de vocês está muito baixo. Que estranho isso. Select speaker. Audio settings. Aqui. Todos estão muito baixo, Gui? Tá me escutando bem? Só um teste. Tô ouvindo melhor. Você está regulando alguma coisa aí? Quer que continue falando só para ajustar o som? Agora melhorou o meu som da minha voz? Ficou um pouco mais alto, tá? Ficou Mais muito abafado. alto. Então, peraí. Melhorou? Ficou forte agora o seu som, Gui. E agora, melhorou? Melhorou, agora tá perfeito. Estamos escutando bem. Você está escutando a gente bem? Tô escutando bem. Então tá Pronto. bom, vou tirar o som. Então, ó, deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Por que eu tô fazendo, tô sendo preciosista assim a ponto de mostrar as edições? Porque nós estamos falando de um texto sânscrito de um tempo antigo, que se não for bem traduzido, você não vai entender o que ele quer passar como mensagem. Nesse site aqui, ó, Shri Yoga Devi, que é uma tradição, que é um professor de Tantra e Yoga, um bom sânscritista que está vivo, ele tem um ashram lá em Extrema, ele traduziu a Bhagavad Gita, a Canção Divina. Ele fez a tradução em 2014, está aqui bonitinho. Aqui no Vidya Mandir você tem a edição aqui da Glória Arieira, o volume único. Depois eu vou comprar para o Instituto essas daqui, esses 4, mas se algum de vocês quiser estudar por essa daqui, esse volume único, pode ser uma boa. Essa daqui do Roberto de Andrade Martins eu acho fácil de ler, bem boa. Tem um outro cara que é sânscritista, mas eu não lembro agora o nome dele. Tem um monte de gente lendo o Yoga Sutra na edição dele. Qualquer coisa... Deixa eu ver aqui, ó. Bhagavad Gita, já vai aparecer a dele. Por que eu falo de ler direto do sânscrito para o português? Porque a gente perde menos coisas. Esse cara aqui. Como que é o nome dele? Gonzales, não sei o que Gonzales, cadê? Carlos Eduardo Gonzales Barbosa. Ele é professor de sânscrito, ele dá aula pela internet e tal, é bem legal. E aqui você tem uma versão também direto do sânscrito para o português. Boa. Eu estou recomendando e estou usando aquelas duas do Yogananda, né? God Talks to Arjuna, que é Deus fala com Arjuna, e a Yoga do Bhagavad Gita para ler o texto corrido. Tudo bem? Tem uma outra edição. Então agora eu vou falar de outras 3 coisas que eu estou usando para estudar. E caso vocês queiram ir fundo nessa coisa de ler as versões, se você já tenha lido a Gita e quer ler outras coisas para comparar os estudos, porque, de novo, nós estamos fazendo aqui a roda de diálogos para penetrar os significados das coisas juntos. Então, tem 3 outras versões, 4, na verdade, porque uma delas tem 2 comentários em um, que eu estou usando para estudar. Uma, esta daqui, em inglês, chama-se Srimad Bhagavad Gita, Spiritual Commentaries by Yogiraj Shri Shri Shyamashara Lahiri Mahashaya and Swami Shri Yukteswar Giri. Como o título explica, são os comentários à Bhagavad Gita dados por Lahiri Mahashaya
e Shri Yukteswar, o guru de Yogananda. Meio que, o que eu posso dizer para vocês é, a Gita do Lahiri Baba era muito hermética, muito difícil, daí Shri Yukteswar fez a interpretação dele porque disse que as pessoas não entendiam a explicação do guru dele. Daí o Yogananda falou a mesma coisa, eu vou fazer o meu comentário à Gita porque a versão do meu mestre é muito difícil, é para meditadores avançados. Mas quem quiser ler, eu estou penando aqui para isso, mas as outras duas são dois comentários clássicos à Gita. Esse aqui é o primeiro comentário a esse texto. Né? Na verdade, isso aqui é um dos textos que inaugura o que a gente chama de Advaita Vedanta. Então, o Srimad Bhagavad Gita, com os comentários do Shri Adi Shankaracharya, esse foi o primeiro comentário conhecido sobre a Bhagavad Gita, e esse comentário do Shankara a este texto compõe os 3 corpos de textos que formam a doutrina inteira do Advaita Vedanta. Quais são esses 3 corpos de textos? Um é o Bhashya da Bhagavad Gita. Bhashya é comentário, tá? O outro é o Brahma Sutra, é o texto que explica o divino, e é o Bhashya do Shankaracharya. E o terceiro são as Upanishads e os comentários do Shankara. Então, essa é a importância da Bhagavad Gita. Ele é um dos 3 textos que fundamentam a doutrina da Vedanta, e quem estudou minimamente um pouco dessas filosofias indianas encontra quase que sempre no Vedanta a mais exaltada expressão filosófica que a Índia produziu até hoje. O outro comentário à Gita é de um outro tipo de filosofia, que é o que eles chamam de Paramadvaita, ou é o Shivaísmo da Kashmira. É o comentário de um mestre medieval chamado Abhinavagupta. Alguns de vocês já ouviram falar dele. A tradução, se vocês quiserem comprar, ele vem da Índia para cá, chega rápido, relativamente rápido, pela Indica Books, INDICA. Então, comentário do Abhinava tá, e já tem aqui o sânscrito, a transliteração e o comentário. Então, é fácil de ler, relativamente fácil de ler. Então, essas são as edições que eu estou me utilizando. Tá bem? Tá bem ou não tá bem? Sim. Tá bem. Então tá bom. Tá ótimo. Mas para o estudo de domingo você vai utilizar o do Yogananda. Quer dizer, eu acho que é a versão, embora seja uma tradução do inglês para o português, se você puder ler direto no original em inglês é melhor, mas ela tem 2 coisas que nos interessam. Primeiro, a significação de cada um dos nomes, de cada um dos símbolos, de cada um dos conteúdos ali. E segundo, ela é mais fácil, né? Essa versão aqui, a Yoga do Bhagavad Gita, ela é fácil. Se você comprar o livro digital, tem o texto corrido, tanto é que nós vamos ler o capítulo 1 hoje. O capítulo 1 é breve, ele é rapidinho, aí depois eu vou começar a dar os significados dele. Bom, o que é então a Bhagavad Gita? Gita significa canção. Então existem vários textos indianos cujo título tem esse epíteto Gita numa das suas palavras. Isso quer dizer que é feito na forma de um poema. Então, por exemplo, você tem o Gobind Gita, que é a canção do Guru Gobind, dos Sikhs. Você tem o Guru Gita, a canção sobre o Guru, a canção do Divino Mestre. Você tem o Avaduta Gita, a canção do Supremo Senhor. Avaduta é um texto Advaita Vedanta. Você tem, sei lá, o Devi Gita, a canção da grande deusa, como que é o nome do outro? Bhairava Gita, que é a canção de Shiva. E o mais famoso desses textos em forma de canção é o que a gente chama de Srimad Bhagavad Gita. Bhagavad significa Senhor, vem de Bhagavan. Então é a canção do Senhor, é a canção do divino, é a canção do exaltado, é a canção de Deus. É como se Deus conversasse. Por isso que o Yogananda traduziu muito bonita, muito lindamente, como God talks to Arjuna, né? Deus fala com Arjuna. E nós, como buscadores, somos esse Arjuna, somos esse herói tentando travar essa heróica batalha da nossa consciência. Esse texto representa aquilo que o Joseph Campbell coloca tão maravilhosamente como esses monomitos da grande jornada do herói. Qual é a grande jornada do herói? Seja esse um herói heróico, como é o caso, sei lá, de Teseu ou de Hércules, ou um herói espiritual, como é o caso de Buda e de Jesus. A jornada do herói é o caminho que ele percorre para chegar na sua forma mais perfeita, é o caminho que ele faz até a divina recompensa e depois de retorno ao seu lar, à sua origem. Ou seja, é todo o
trabalho que você faz para ir longe, para ir de você até você. É todo o trabalho que você faz para descobrir o esplendor dessa vida nessa mesma vida. É todo o trabalho que você faz para ser, da forma mais exaltada, a potencialidade mais perfeita da sua mais bela perfeição. Então, todo o trabalho desse texto e de todos esses outros textos é fazer com que você veja. Então, de forma muito bonita, meu mestre falou há um tempo atrás aí para nós, todo o meu trabalho é fazer com que vocês sejam capazes de ver, verem-se a si mesmos em seu real tamanho, nem tão agigantados quanto querem crer seus egos aparvalhados, nem tão encolhidos quanto quer crer sua falta de autoestima, mas o seu real tamanho, que vocês se enxerguem em seu real tamanho. Essa é a grande jornada do herói. Precisa de uma aula de reforço só para entender essa parte, mas eu entendi que para ler a Yoga do Bhagavad Gita. Isso, a Yoga do Bhagavad Gita é essa versão resumida só com o texto. Agora, se você quer ler o minucioso significado de cada um daqueles nomes, porque cada um daqueles personagens foi colocado naquele texto para simbolizar um aspecto da grande jornada do espírito, da grande jornada da consciência para sua mais exaltada forma, aqui o Yogananda explica todos esses conceitos de maneira muito, muito preciosa. E eu comecei a ler, eu não sei se você teve essa impressão, quem pegou para ler esse Deus Fala com Arjuna, embora muito extenso, é muito simples, né, o Tadeu? E muito fluido. O Yogananda, ele escreve muito bem. Eu acho que ele escreve de uma forma muito maternal, assim. Você vai com ele. É fluido, né? Mas assim, é muito extenso, é erudito, né? Depois da tradução, você começa a ver, tem muito detalhe. Mas é muito inspirador, porque desperta coisas na gente. A gente começou a ficar lento para ler, porque cada frase daquela é fecunda, né? Ela provoca algo no interior. Essa é a ideia, viu? Esse é um texto que, supostamente, ao lê-lo, ao trabalhar com ele, você não sai igual. É muito interessante, porque, veja, esse é um texto que descreve uma guerra, esse é um texto que conta a história de uma batalha. E, embora tenha o status de escritura sagrada, ele nunca foi usado para fazer guerra santa, como é o caso de uma série de outras escrituras de outros povos por aí. Porque o indiano, desde os princípios, entendia que o valor desse texto estava em seu significado simbólico e não literal. É muito interessante também pensar que, veja, supostamente o texto da Gita, esse diálogo todo, tenha sido escrito até antes mesmo do próprio Mahabharata. Ou seja, o contexto desse diálogo talvez tenha vindo antes de toda a história que o antecede e o sucede, né? Porque ele é um capítulo no meio daquele livrão com poema épico que conta a história dos primos e tudo mais, e da guerra. Mas esse diálogo que sintetiza as grandes escolas de filosofia da Índia, a saber, Sankhya, Yoga, e as várias formas do Yoga, né? Jnana Yoga, Karma Yoga e Bhakti Yoga. Esse texto pode ter sido escrito, supostamente ele foi escrito antes mesmo do próprio Mahabharata e depois ele foi incorporado no poema épico. Tá bem? Até aqui, alguma dúvida? Pelo silêncio, acho que não. Todo mundo está afiado. Alguém chegou a ler ou reler o capítulo 1? Eu tentei fazer leitura, Gui, mas eu fui indo bem devagar, porque eu vou ser sincera, um montão de nomes que tem, os significados, eu tive que fazer uma tabela e eu fui escrevendo do lado, mas eu achei assim, umas coisas muito legais, quando ele começa, né, a falar dos símbolos, né, aí eu acho que a gente começa a entrar na profundidade do texto. Isso. Então eu estou indo bem devagar. E tem um lance, né? Parece um pouco o Senhor dos Anéis, que até você conseguir sair do condado da festa do Bilbo, parece um teste para quem consegue avançar na leitura. Exatamente. Porque o primeiro capítulo ele é um teste, assim. Se você conseguir atravessar ele, aí você vai até o final. A primeira vez que eu li, eu falei até pro Ricardo, eu abstraí o primeiro capítulo. Eu não entendia nada do que estava sendo dito ali. Eu vou ler ele direto para vocês e aí a gente
comenta, tá bem? Então, imaginem-se agora, 5.000 anos no passado, diante das planícies de Kurukshetra, o grande campo de batalha onde essas famílias que governavam o mundo todo, ou pelo menos o mundo que eles conheciam, estavam finalmente, após anos e anos de ressentimento e injustiças, prontos para digladiarem-se uns contra os outros. E aí, o pai dos príncipes injustos, dos príncipes maus, vira para o seu servo, Sanjaya, e pergunta, né? Vamos lá. Então, aliás, eu vou ler depois um trecho do Yogananda para a gente clarificar o porquê estudar a Gita. Capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Om Shri Paramate Namaha Atha Prathamodhyayaha Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Sammaveta Yuyutsvaha Mamakaha Pandavaschaiva Kimmakurvata Samjaya. Entenderam? Disse Dhritarashtra, o rei cego, na planície sagrada de Kurukshetra, Dharmakshetra Kurukshetra, quando minha prole e os filhos de Pandu se reuniram ansiosos por combater, que fizeram, ó Sanjaya? Disse Sanjaya, o servo do rei. Então, o rei Duryodhana, o filho do rei Dhritarashtra, o filho mais velho, após ter visto o exército dos Pandavas em ordem de batalha, dirigiu-se ao seu mestre, Drona, que foi o mestre dos dois lados, e falou o seguinte: ó mestre, contempla esse grande exército dos filhos de Pandu, dispostos em ordem de batalha por teu talentoso discípulo, o filho de Drupada. Estão aqui presentes poderosos heróis, arqueiros extraordinários, tão habilidosos na batalha como são Bhima e Arjuna, os guerreiros veteranos Yuyudhana, Virata e Drupada, os poderosos Drishtaketu, Chaitanya, Kashiraja, Purujiti e o eminente entre os homens, e Kuntibhoja e Shaibhya, o forte. Então, ele está descrevendo nomes que a gente não sabe o que significam e por que eles estão aí, e o Yogananda vai explicar um por um. Houve também, ó flor dos nascidos duas vezes, melhor dos Brahmanes, acerca dos generais de meu próprio exército, que, em nosso meio, são preeminentes. Falo agora deles para a tua informação. Esses guerreiros são tu mesmo, ó Drona, o poderoso Bhishma, Karna e Kripa, vitoriosos em batalha, Ashvatthama, Vikarna e o filho de Somadatta e Jayadratha. E muitos outros guerreiros, todos bem treinados para a batalha e equipados com variadas armas, estão aqui presentes, prontos para dar sua vida por mim. Essas forças nossas, protegidas por Bhishma, são ilimitadas, mas talvez insuficientes, enquanto o exército deles, defendido por Bhima, é limitado, mas muito mais adequado. Todos vós, guarnecendo adequadamente vossos postos nas divisões do exército, protegei Bhishma, o ancestral Bhishma, o mais velho e poderoso dos Kurus, a fim de animar Duryodhana, soprou seu búzio que soou como o rugido de um leão. Então, de repente, após as primeiras notas de Bhishma, um grande coro de búzios, tímpanos, símbolos, tambores e cornetas soou do lado dos Kurus. O barulho foi aterrorizante. Então também Madhava, Krishna e Pandava, Arjuna, sentados em seu grande carro puxado por cavalos brancos, sopraram esplendidamente seus búzios celestiais. Hrishikesha, Krishna, fez soar seu búzio. Dhananjaya, Arjuna, fez soar seu búzio. Bhima, das terríveis façanhas, fez soar seu grande búzio. E aqui eles dão nome para cada um desses búzios, porque tem a ver com os pranas.
O rei Yudhishthira, filho de Kunti, soprou seu búzio. Nakula e Sahadeva também, que são os irmãos. O rei de Kashi, excelente arqueiro, também fez soar seu búzio. Virata também fez isso. E todo mundo tocou seus búzios em incrível e poderosa sonoridade. O que esse trecho fala para nós que é o momento em que você se arma para a batalha contra a sua própria consciência. Aqui, quando você fala de Dhritarashtra, você está falando, vamos então classificar. Nós temos quais são as instâncias da consciência para a filosofia yogi, né? Nós temos os nossos indriyas, que são os nossos sentidos, eles são os príncipes Kauravas, os príncipes maus. Portanto, maus no sentido de eles são só passionais, os nossos sentidos se apreendem, se apegam às coisas, tentando tomar conta da realidade a partir de si mesmos. O rei deles é Dhritarashtra, o rei cego, é a nossa mente que, com suas rédeas, coordena os nossos sentidos. Então, a nossa mente pergunta, o que fizeram os meus filhos e os filhos de Pandu? Quer dizer, o que as minhas más tendências e as minhas boas tendências fizeram entre si quando elas pararam durante a prática meditativa para confrontarem-se umas às outras? Então, você tem, vamos lá, as instâncias da mente, né? Nós temos o nosso corpo, são 5 Panchamaya Kosha. Nós temos Mano Maya Kosha, Ananda Maya Kosha, Anu Maya Kosha, Prana Maya Kosha. Então nós temos o corpo físico, que é o Stula Sharira, nosso corpo denso. Dentro dele tem os nossos sentidos, e esses sentidos são entendidos por manas, a mente intermediária, a mente cega, que só assimila, avalia e dá resposta para esses sentidos. Acima dessa mente discursiva, existe a mente não discursiva, a mente intelectiva e intuitiva, chamada Buddhi, que é uma instância superior. Nesse contexto, o Yogananda explica que Buddhi é Bhishma. É isso mesmo, quer ver? Ó? Disse Sanjaya, tarará, tarará, depois de contemplar os exércitos. O cego rei Dhritarashtra tinha 100 filhos, sendo Duryodhana o primeiro, o mais velho. Como seu pai era cego, Duryodhana governava como regente e era assim reconhecido como Raja, o rei. A análise da metáfora é que os 100 filhos da mente sensorial cega, o rei Dhritarashtra, é a mente sensorial, então aquela só que intermedia os sentidos, consistem nos 5 instrumentos sensoriais de percepção, visão, audição, olfato, paladar e tato, e nos 5 instrumentos de ação, vocalização, destreza manual, locomoção, procriação e eliminação, excreção. Cada um dos quais tem 10 propensões. No conjunto, eles representam os 100 filhos nascidos da mente sensorial. O mais velho, Duryodhana, representa o desejo material, kama. O primogênito, aquele que tem o poder sobre todas as outras inclinações dos sentidos no reino corporal. É ele que é bem conhecido pelas guerras ou causas maléficas. A derivação metafórica de Duryodhana é Dhuyu An Yashaha, alguém que é difícil de derrotar por qualquer meio. Seu próprio nome vem do sânscrito Dur, difícil, e Yud, combater. O desejo material é extremamente poderoso porque é o rei e líder de todos os gozos mundanos e é a causa e perpetrador da batalha contra a justa reivindicação do reino corporal pela alma. A segunda estrofe do Gita, que é, então o rei Duryodhana, após ter visto o exército dos Pandavas em posição de batalha, dirigiu-se ao seu preceptor, Drona, e falou o seguinte, esse é o segundo versículo já, né? Aí ele começa a descrição, quem são esses? Junto do nosso exército tem esses e esses heróis, e do exército inimigo tem esses e aqueles heróis. A segunda estrofe da Gita indica que logo que o aspirante espiritual entra em introspecção para dar o toque de alvorada e começar a treinar a meditação, os seus soldados do discernimento, uma imediata oposição é manifestada pelo rei de todas as tendências sensuais, o desejo material. Temeroso de perder o reino corporal e mental, o desejo material busca reforçar-se conferenciando com seu preceptor, Drona, que representa os sanskaras, as impressões que as ações e os pensamentos passados deixaram na mente consciente e subconsciente.
Então, o que nós temos aqui nos dois primeiros trechos, né? O primeiro trecho a gente tem lá. Dharma kshetra kurukshetra sammaveta yuyutsvaha mammakaha pandavas chaiva kim nu kurvata samjayaha. Perdão. Mammakaha pandavas chaiva kim nu kurvata samjaya. Aí, que é a hora que ele começa a batalha, o rei Dhritarashtra diz, quando na planície sagrada do Dharma e na planície sagrada dos Kurus. O que é isso? Por que ele começa o texto falando Dharma Kshetra Kurukshetra? Kshetra é campo. Então, o campo de batalha do Dharma é o campo de batalha das virtudes, que é a própria mente. Então, no campo de batalha das ações e no campo de batalha do Dharma, quando os meus filhos e os filhos de Pandu se reuniram ávidos por combater, o que eles fizeram? Então, quando você se predispôs a fazer a sua prática de yoga, onde de um lado estavam suas ações, do outro estavam suas virtudes, de um lado estavam suas tendências materiais e do outro seu discernimento, capacidade espiritual, ética, virtude, inteligência e tudo mais. Quando todas essas forças dentro de você começaram a se digladiar, o que é que aconteceu? Um antigo mestre nosso, que era um pajé, lembra, Paulinho? Ele dizia para nós que, olha que curioso, né? Uma outra tradição completamente diferente, mas que entendia a mesma metáfora. Ele dizia: dentro de seu coração existe um anjo e um demônio brigando de mãos nuas em pé de igualdade. Em suas mãos há um tacape. E você é quem escolhe nas mãos de quem, do anjo ou do demônio, você entrega esse tacape que vai virar o peso da balança para um dos lados para essa batalha. É a mesma metáfora. Dentro de nós existem forças boas e ruins, tendências passionais e tendências sábias, digladiando-se entre si pelo controle do nosso ser. E o yoga, o caminho da união perfeita do ser consigo, do ser com o universo, do ser com Deus, é esse ato de forma vigorosa e prática de trazer essa poderosa energia que é você para o seu próprio controle. Ou seja, você parar de ser um ser humano ordinário e ser extraordinário. Parar de ser escravo das suas paixões, das volições dos seus sentidos, dos seus desejos inconstantes e ser mestre e mestra das suas próprias escolhas. A ideia toda do yoga é fazer o processo socrático do conhece a ti mesmo. Torna-se familiar com você e vença suas más tendências, porque elas estão todas aí dentro de você. O único inimigo que, de fato, se interpõe entre você e sua plena realização é você, em suas diversas formas, em diversas e variadas aparências. Legal, não é? E aí, no verso seguinte, o Duryodhana, o príncipe mais velho dos Kauravas, vira para o mestre dele, que era mestre também dos Pandavas, que é o Drona, e fala: olha, nosso lado tem essas e essas pessoas. O Yogananda explica o seguinte, que o primeiro momento da nossa prática é de um incômodo profundo, porque os nossos desejos materiais, as nossas paixões, ficam com medo de perder a supremacia e recorrem aos nossos sanskaras. O que são sanskaras? Sanskaras são o que a gente chama de impressões latentes. É a tua personalidade mais profunda. Sanskaras são os traços que você traz de outras vidas. E você pode considerar esse outras vidas como uma amálgama de coisas que fazem a constituição de quem você é sem você perceber. Por exemplo, pode ser desde aquilo que você praticou, pensou, fez, viveu em outras encarnações, em outras existências, como também são suas tendências genéticas, como também são as suas predisposições inconscientes, feitas por conta da língua, linguagem, tempo, contexto, espaço no qual você nasceu e foi criado, né? As nossas 5 mães, não é Pancha Shakti, ai, meu Deus, esqueci o nome. Mas enfim, os indianos dizem que nós temos, cada um de nós tem pelo menos 5 mães, que são a nossa mãe biológica, a língua, a cultura, a terra em que a gente nasce e a mãe divina. Então,
Então, eles consideram que a língua / linguagem que a gente expressa condiciona o nosso jeito de pensar, a cultura na qual a gente foi criado condiciona o nosso jeito de ser e de pensar, o lugar geograficamente falando em que a gente nasceu e tempo, espaço em que a gente nasceu condiciona o nosso jeito de pensar, a família onde a gente nasceu e a mãe que nos criou condiciona o nosso jeito de ser e de pensar e de se expressar, e também a mãe divina que nos sustenta a todos, né? A força cósmica universal. Então, os sanskaras são as nossas tendências latentes, são os nossos traços de personalidade, nossas marcas mais profundas. Por que o Drona, nesse caso, é professor, tanto das nossas boas quanto das nossas más tendências? Porque os nossos traços de personalidade constituem aquilo que, momentaneamente, você chama de seu ser. Eu sou assim. Eu sou assim porque eu sou a soma de todas essas coisas, dessas forças, dessas impressões latentes, dessas tendências que eu possuo e que me ajudaram, a partir dessas tendências e desses instintos, a aprender ou desaprender, a valorizar ou rejeitar todas as coisas ao meu redor. Então, os sanskaras são o ponto de partida por onde você aprende o que você tem de bom e o que você tem de mal. Mas, o Yogananda fala aqui, né? O nome Drona vem da raiz Dru, dissolver, portanto Drona sugere o que permanece no estado de dissolução. Um ato físico ou de pensamento, uma vez realizado, não deixa mais de ser, mas permanece na consciência numa forma sutil ou dissolvida, como uma impressão daquela expressão grosseira do pensamento ou da ação. Essas impressões são chamadas sanskaras. Elas criam fortes imperativos, tendências ou propensões internas que influenciam a inteligência para que repita aqueles pensamentos e ações. São os padrões mentais. Eu já vou dar licença, eu vou pedir para a Edna falar um pouco sobre padrões mentais em seu aspecto neurológico, porque é profundamente impressionante como esse texto, escrito pelo menos há 1.600 anos atrás, já tinha essa noção de como hábito cavado fundo fica difícil de dissipar. E começa a se integrar o que a gente chama de personalidade. Frequentemente repetidos, esses impulsos tornam-se hábitos compulsivos. Assim, podemos simplificar a tradução de sanskara, nesse contexto, como tendência ou imperativo interno, ou hábito. A percepção drona simboliza o sanskara, definido de maneira ampla como tendência interna ou hábito. Segundo a narrativa histórica no Mahabharata, Drona foi o preceptor, o mestre, que com sua maestria ensinou o uso do arco tanto aos Kurus quanto aos Pandavas, aos primos dos dois lados. Foram criados juntos. Contudo, durante a batalha entre esses dois partidos, Drona ficou com o lado dos Kurus, o lado das paixões, com os Kurus. Tanto as boas tendências discernidoras da pura inteligência, buddhi, da alma, quanto as tendências mentais perversas da mente sensorial, manas, aprenderam com a tendência interna. Drona, as artes guerreiras de manejar, respectivamente, as armas da sabedoria, que revela a alma, e da consciência dos sentidos, que obscurece a verdade. Só que, como Drona é o imperativo da personalidade, e personalidade é algo limitante, e algo limitante não é o que a gente está buscando aqui, a gente está buscando a suprema liberdade, na hora dessa profunda batalha, como o Patanjali explica nos Yoga Sutra, os seus sanskaras vão ser obstáculos para a tua última liberdade, porque eles vão ficar te atendo à ideia de eu, meu, eu, meu, eu, meu, eu, meu, eu, meu, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Edna, fala rapidinho para nós um pouco sobre hábitos mentais, sobre os caminhos neuronais. E quem quiser saber mais disso, ela vai dar uma aula na quinta-feira, assistam. Você tá muda. Estava pensando, enquanto você estava lendo, uma coisa bastante interessante, porque todas as nossas experiências começam no sensorial, né? E esse sensorial, ele cria, na verdade, a percepção sensorial, né? A percepção vem disso, e aí as formas de pensar, de pensamento, elas partem desse arcabouço, né? Da senso-percepção. E aí você cria caminhos neuronais que são verdadeiros... A palavra caminho, acho que é bem legal a gente pensar. Imagina assim, uma floresta que você começa a percorrer e você começa a pisar sempre no mesmo lugar,
depois de algum tempo, esse caminho ele fica bastante determinado, né? Então, a gente tem esses padrões muito determinados, como se fossem caminhos cravados, imprints. E esses imprints, eles são muito difíceis de ser rompidos, exatamente porque eu preciso de uma neuroplasticidade depois, né? Eu preciso mudar esses caminhos. Então, por isso que é tão importante a gente ficar meditando, meditando, meditando todos os dias. Porque a gente tem que começar a fazer novos imprints. Na floresta, eu preciso começar a pisar em novos caminhos, e aquele caminho que eu não piso mais, ele vai dissolvendo. Então, essa formação desses caminhos, formação de sinapses, né, de conexões que vão sendo alimentadas, elas são alimentadas, quanto mais eu alimento isso, mais ele se reforça. Quando eu não alimento, ela tende a se desfazer. Então, quando você começa a insistir nessa outra perspectiva, aqueles caminhos começam a se dissolver e você consegue mudar um padrão. Então, essa mudança de padrão, ela dói, demora e dá trabalho. Dói, demora e dá trabalho, e é por isso que é colocada como uma batalha dentro da metáfora do texto, né? Não, esse texto é incrível. A gente tem que ir muito devagar, né, Tadeu? Muito devagar, porque eu, por exemplo, eu peguei um caderninho e eu vou anotando paralelo, porque não dá para você ler como um romance, não é? É alguma coisa que você para e fica num parágrafo um tempão meditando sobre aquilo e tentando entender. Bem legal. Por isso que eu quero ir devagar. Fala, Tadeu, perdão. É isso mesmo, galera. Vem muitos insights, assim. Aí aquilo te absorve e você começa a aprender sobre você, né? Então... E é interessante porque, você vê... E agora eu perdi aqui sim. Quando a gente fala de sanskaras, né, desse... perdão, deixa eu ver. Alguém comentou alguma coisa aqui? Eu também estou anotando num caderno, serve de um bom apoio. Sim, é muito bom. A gente pode fazer da seguinte forma, eu vou ler hoje, corrido, todo o capítulo 1 e explicar os seus significados em partes, de forma resumida, e na próxima aula a gente vai devagar, olhando as explicações simbólicas todas que o Yogananda vai dando, porque ela vai ensinando para nós como é que você faz esse caminho do yoga. Como é que acontece esse processo? É uma insistência constante, né? Lembrem, existem esses dois exércitos digladiando dentro de você. Aí o Duryodhana fala lá, né? Olha, o nosso exército é maior e, no entanto, talvez não seja suficiente. O exército deles é menor, mas ele está mais bem organizado. Quer dizer, as tendências passionais do teu corpo, as volições do teu ego, os faniquitos da tua mente, a tagarelice mental e os desejos materiais são muito numerosos. É aquele lance, minha mente não cala, ela fica ali... Mas a força que você tem internamente, se você souber acessar, ela é muito maior. E a ideia do texto é dizer, e quem guia essa inteligência superior, Buddhi, é a suprema consciência, que é representada por Krishna. Então, você está se iludindo, achando que haja inúmeras forças dentro de você. No fim, existe uma força só, que é essa do Paramatma, né, do Supremo Ser, e é ela que você quer fazer desvelar-se, aparecer para você durante a prática. A outra coisa, a Edna falou uma coisa importante, não entendam essa história como um romance. Ela é muito legal de ser vista como um romance, mas então assistam ao filme ou leiam o quadrinho para ver a história inteira. Agora, a Gita, tratem como um mapa da consciência. Para mim é uma terapia. Para mim eu acho que é a profundidade de uma terapia. Quando você para e começa a analisar, você vai fundo, né, Tadeu, como o Tadeu falou. E aí eu acho que serve como processo terapêutico mesmo. Você vai se entrando na profundidade do ser, né? Uhum. Exatamente. E depois também a gente fazendo em dupla, né, eu e o Tadeu, a gente vai comentando um com o outro, vai fazendo anotações. Então demora mesmo. Olha que legal que o Yogananda escreve na preparação lá daquele Yoga do Bhagavad Gita, né?
o principal malefício prático que vem com a consciência do ego e seus 6 defeitos é uma crescente compulsão da pessoa a esquecer o seu próprio eu, que ele chama aqui de alma, porque, lembrem, o Yogananda, quando está falando alma, ele está falando Atman. É uma tradução imprecisa, inadequada até, mas o Yogananda estava, no começo do século XX, explicando para evangélicos e cristãos de uma forma geral nos Estados Unidos. Então, ele precisava colocar de uma forma que fizesse sentido. Mas quando a gente coloca aqui, a alma não é a forma espiritual, tá? É a essência. Aí sim, nós estamos falando de espíritos mesmo, do latim, que é o sopro da consciência mesmo. É a essência última. Não o teu, sei lá, fantasma, teu perispírito, qualquer que seja a tradição que você tenha estudado isso. É o seu eu incomensurável, né? É o que a gente chama Atman. Então, o principal malefício prático que vem com a consciência do ego e seus 6 defeitos é a crescente compulsão da pessoa a esquecer o próprio eu e sua expressão, manifestação e exigências, e tornar-se teimosamente inclinada a empenhar-se na busca das necessidades insaciáveis do ego. Psicologicamente, a consciência do ego é uma transferência e um enxerto de uma falsa personalidade. É necessário compreender e arrancar a estaca da consciência do ego e suas diversas tendências, que bloqueiam a familiaridade com o verdadeiro eu. Sempre que se sentir irado, o yogi aspirante deve ter em mente: isto não sou eu. Quando a posse de suas faculdades estiver sendo sobrepujada pela sua sensualidade ou cobiça, deve dizer a si próprio: isto não sou eu. Quando o ódio tentar obscurecer sua verdadeira natureza com a máscara de uma horrível emoção, ele deve vigorosamente dissociar-se disso, dizendo: isso não sou eu, isto não sou eu. Ele aprende a fechar as portas de sua consciência a todos os visitantes indesejáveis que buscam se alojar em seu interior. E quando esse devoto tiver sido usado e abusado pelos outros, e ainda assim sentir em seu interior um santo impulso do espírito, de perdão e de amor, deve então afirmar pleno de convicção: isto sim sou eu, esta é minha verdadeira natureza. A meditação yogi é o processo de cultivar e estabilizar a consciência de nossa verdadeira natureza por meio de métodos e leis definidos, psicofísicos e espirituais, pelos quais o ego estreito e a defeituosa consciência humana hereditária é desalojado pela consciência da alma. Todas as pessoas mundanas, moralistas, éticas, eu diria, aspirantes espirituais e iógicas, na condição de devoto, devem, todas as noites, antes de dormir, perguntar à intuição profunda se foram suas faculdades espirituais ou as tentações das suas inclinações físicas que venceram as batalhas do dia, entre os bons e os maus hábitos, entre a temperança e a gula, entre o autocontrole e a sensualidade, entre o desejo honesto de ter dinheiro necessário e a ambição desordenada pelo ouro, entre a capacidade de perdoar e a ira, entre a alegria e a aflição, entre a atitude rabugenta e a atitude aprazível, entre a benevolência e a crueldade, entre o altruísmo e o egoísmo, entre a compreensão e o ciúme, entre a bravura e a covardia, entre a confiança e o temor, entre a fé e a dúvida, entre a humildade e o orgulho, entre o desejo de comungar com Deus na meditação e a urgência inquieta das atividades mundanas, entre os desejos espirituais e os desejos materiais, entre o êxtase divino e a satisfação momentânea das percepções sensoriais, entre a consciência da alma e o egotismo. E aí? Os inimigos são numerosos. Mas a gente não pode ficar nessa coisa de piedade cristã, sabe? De ficar se lamentando o tempo todo, dizendo assim: ah, meu Deus, como eu sou pequeno. Ah, meu Deus, como eu sou miserável. Ah, meu Deus, como eu sou imperfeito. Ah, meu Deus, quanto falta para eu chegar lá. Essa não é a lógica dessas tradições. No yoga, a lógica muda. Você, primeiro, não é pecador coisa nenhuma, você é construtor do seu próprio destino. É como diria Swami Shivananda, né? Você planta uma ação... você planta uma ação e colhe uma tendência. Você planta uma tendência e colhe um hábito. Você planta um hábito e colhe um comportamento. Você planta um comportamento e colhe um destino. Portanto, o que você está vivendo é produto das suas próprias ações. Mas não tenha nisso um estado de autopiedade, de indulgência, porque em algum grau é
essa autopiedade de dizer, ai, como eu sou incapaz, ai, como eu sou pequeno, ai, como eu sou pobrezinho, é outra maneira de você se acovardar e permanecer no mesmo lugar. Então, seja você se exaltar em seus defeitos e dizer, não, eu sou assim mesmo, eu me adoro do jeito que eu sou, ou você dizendo, ai, como eu sou miserável, pequeno e minúsculo, em ambas as situações, você permanece no mesmo lugar, você não avança, não evolui, não se desenvolve. E não é essa a ideia com a prática, né? Mas é muito interessante essa história dos opostos, né? Porque esse plano é o plano dos opostos. E se a gente observa assim mesmo, por exemplo, raiva, se você resolve enfrentar a raiva e observar o estado de raiva, e na consciência trabalhar sobre ele, ele vai se transformar em amor. Ou seja, todas essas coisas, elas trocam a casaca. Porque a mente é mais esperta do que parece. Então, esse trabalho sobre si mesmo, de ficar se observando, de enfrentar cada um desses sanskaras, assim, conscientemente, te permite perceber essa malandragem da mente. E aí você fala, estou mais preso do que eu pensava. Ó, eu vou tentar ler para vocês o comentário de Lahiri Baba acerca dos 2 primeiros versos, tá? Nossa, o do primeiro é muito longo, mas enfim. Vamos lá. Vamos tentar. Vou tentando traduzindo, tá? Dharma Kshetre significa Dharma como compaixão para os elementos através dos quais o Diva, a consciência singular, é salva. Karma, o trabalho, é chamado karma, ação por não fazer. Nossa, Jesus Cristo. Gente, assim, eu vou tentar ler e interpretar o Lahiri Baba e depois eu tento explicar para vocês. Aqui ele está explicando o que é Karma Kshetra, o que é Dharma, o que é Kurukshetra e o que é Dharma Kshetra. No Sutra 2 ficou um pouco mais fácil, quando ele fala assim que o Dhritarashtra, né, que o Duryodhana chama o Drona e começa a falar quem é que está lá e tal. Ele fala assim, os soldados deste corpo, os soldados são a testa, a face, o peito, os dedos, os músculos, muscular folds, os campos musculares, né, os grupos musculares na barriga e na garganta, ouvidos, que é thigh, as coxas, cabelo, os flancos, a boca, o pescoço. Então, quer dizer, cada um desses soldados são partes do corpo. Nossa, é muito mais difícil. Aí ele no terceiro fala assim, veja o grande contingente dos 5 elementos, a inteligência interna habitando aí dentro. He is also the disciple of the strike. He is also the disciple of one strike. Ele também é o discípulo de um único golpe, significando Hatha. O que ele explica aqui quando ele começa aquela descrição, olha, estão todos eles organizados em fileiras e ali está o Arjuna e os príncipes Pandavas, tal. Ele fala, o único golpe, Hatha, significa o golpe vigoroso que você tem que dar no ego para que haja vitória sobre essa batalha. Então, piedade de uma forma geral, viu, Anderson? Não é só piedade católica. A piedade ela é uma virtude atrofiada. Na verdade, a versão mais exaltada de piedade é compaixão. Misericórdia. Então, assim, você tem 3 formas dessa mesma... 3 cadências dessa mesma atitude consciencial. Então, você tem piedade, que é esse ato de sentir pena, esse ato de se... pobrezinho, coitadinho. Você tem compaixão, que é você entrar nesse contato íntimo com a realidade do outro, isso é profundamente divino. E você tem misericórdia, e misericórdia dizem as tradições espirituais que é só Deus que tem. Tem uma coisa muito interessante disso aí, que é o seguinte, a atitude, né? Você tem que ser igual guerreiro, você tem que ser incisivo, dar o golpe e não pensar em nada. Isso. Não ter apego nem no golpe, nem nada. E, na verdade, isso nos leva à segunda parte desse mesmo capítulo, que é assim, né? É a hora que é o desalento de Arjuna, é a hora que ele começa a lamentar, a sofrer e tudo mais. E vocês vão perceber que, assim, o que os mestres comentam é
embora cada uma dessas frases tenham a ver com as dificuldades de vencer as instâncias do ego, também tem a ver com o nosso estado psicológico de pavor e de autojustificação, de culpabilização e de remorso que a gente entra quando a gente tenta fazer um processo de transformação e não tem a coragem, a audácia, a ousadia, sabedorias necessárias para ir intrepidamente direto ao ponto. A gente começa a ruminar desculpas. Então a gente entra num processo de tagarelice mental e de justificação sem fim. Todos nós fazemos isso, mas vocês têm que ser capazes de perceber como é traiçoeira essa sua mente que quer justificar tudo e dizer, não, mas veja bem, não, mas você não meditou porque você estava cansado, não, mas veja bem, mas você não estudou porque você estava cuidando disso e daquilo, não, mas você não cumpriu com as suas obrigações porque afinal de contas você é pai, você é mãe, você é tio, você é o que quer que seja. Então, vocês vão ver agora no desalento do Arjuna as desculpas que a gente dá, simbolicamente falando. E posso só falar uma coisinha? Não sei se cabe aqui, mas quando eu estava lendo e fazendo a comparação, que ele fala de cada um dos 5 filhos, né, dos Pandavas, quando ele fala de Arjuna, ele faz uma correlação com Manipura Chakra, né? E aí não é o chakra da vontade? Exatamente, a força de vontade, é a convicção. Ele é o mais importante, ele é o arqueiro. Isso. É? Isso, exatamente. Sem essa força de vontade, sem essa fornalha interna, né, para você dizer, eu vou fazer o que me determinei a fazer, não há convicção na estrutura, é o fogo. Exato. Eu achei super legal isso. Olha, o Yogananda, inclusive, tem aquela hora que eles todos tocam os búzios, né? Eu explico para vocês sempre antes das aulas que essas conchas têm 2 significados, né? Dentro das liturgias budistas e hindus, tem um significado litúrgico e um significado psicológico. O significado litúrgico é testemunhem, ó seres celestiais, agora este momento em que trataremos do Dharma, daquilo que é eterno, sublime e verdadeiro. E também estremeçam, ó inimigos advindos do ego, ó criaturas da dualidade criadas na minha própria consciência, tremam diante da minha convicção de ir diante dessa batalha. E o significado psicológico, qual é? Qual é? Eu entendo que é um anúncio para si próprio que vai mudar o estado de consciência. Mais simples que isso. Acordar. Isso! Desperta. Acorda, desperta. Desperta, é isso. Rapidinho. O simbolismo yogi de suar os búzios. Estes versículos fazem referência aos sons, vibrações específicas, os búzios diversos dos Pandavas, ouvidos pelo devoto que medita, emanando dos centros astrais, na coluna vertebral e no bulbo raquidiano. Pranava, o som da vibração criadora de Om, Om, é a mãe de todos os sons. Perdão. A energia cósmica inteligente de Om, emitida por Deus e manifestação dele, é o criador e substância de toda a matéria. Essa vibração sagrada é a ligação entre a matéria e o espírito. Meditar em Om é o caminho para perceber a verdadeira essência de toda a criação como espírito, seguindo interiormente o som do Pranava, que é o som que designa o divino, até sua fonte. A consciência do yoga é transportada para o alto, para Deus. No universo microcósmico do corpo humano, a vibração Om age por intermédio das atividades vitais dos centros astrais de vida da coluna vertebral com seus elementos vibratórios criadores, tattvas, terra, água, fogo, ar, éter, etc. Por intermédio deles, o corpo humano é criado, posto em ação e mantido. Essas vibrações, ao operarem, manifestam variações características deste pranava, do Om. O devoto, cuja consciência se torna sintonizada com esses sons astrais interiores, descobre-se ascendendo gradualmente a estados superiores de percepção. Vamos ler o desalento do Arjuna, o lamento dele. Quem se habilita? Quem tem aí a yoga do Bhagavad Gita e quer ler de maneira dramática e lamentável o estado do Arjuna? O Felipe podia ler, não é? Ele não fez teatro? Falem aí, ó. Eu tenho aqui, Gui, mas não sei fazer teatro, não. Quem quiser ler, pode ler. Olha, aqui na página 67, o devoto observa os inimigos a serem destruídos.
E aí, quem quer ler? Que tal você mesma? Ai, meu Jesus Cristo. É que a gente vai eu me- engasgar nesses nomes. É, Esses nomes exato. aí são terríveis. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos Exatamente lá. isso. O devoto observa os inimigos a serem destruídos. Contemplando a dinastia de Dhritarashtra, pronta para dar início à batalha, Arjuna, aquele cuja bandeira tem o emblema do macaco, ergueu o arco e dirigiu-se a Hrishikesha, Krishna. Disse Arjuna, ó imutável Krishna, coloca, por favor, meu carro de combate entre os dois exércitos, para que eu possa ver os que estão prontos em posição de batalha. Antes que comece a guerra, deixa-me compreender com quem devo lutar. Então essa é a hora que você senta ali para meditar e começa a observar o que vai aparecer. E aí aquele macaco louco da sua mente começa a pular sem parar. Aqui neste campo de Kurukshetra, quero observar todos os que se reuniram desejando combater do lado do filho perverso de Dhritarashtra, Duryodhana, que na história já tentou matar os primos várias e várias vezes, e só depois de várias e várias injustiças é que eles resolveram declarar guerra. Disse Samjaya, que é exatamente como na tua vida. Tuas tendências materiais, teus desejos incontroláveis já te derrubaram várias e várias vezes, te iludiram várias e várias vezes. E só no final das contas, quando você está realmente pronto para o yoga, né? Parece a frase do mestre para mim. Quando eu virei para ele desesperado e falei assim, tô de saco cheio de todo mundo, de amigo, de orientador, de psiquiatra, de sacerdote, todo mundo diz para mim o que eu tenho que mudar em mim, onde eu devo melhorar, mas ninguém nunca me disse uma coisa muito simples. Como faz isso? Daí ele diz, agora você está pronto para o yoga, agora você está pronto para o que eu tenho para te ensinar, para o método. E o Arjuna fala algo parecido para o Krishna, me ensina então. Então aí, que é como começa o Yoga Sutra, né? Atha Yoga Anushasanam. Quer dizer, agora a instrução do yoga, agora você que depois de tanto sucumbir aos próprios sofrimentos, chegou até aqui disposto a aprender, disponha-se, abra-se e nós vamos começar uma completa reconstrução da sua consciência, uma verdadeira revolução do seu si mesmo. Disse Samjaya a Dhritarashtra, ó descendente de Bharata, como Arjuna lhe pediu que fizesse, Krishna dirigiu o melhor dos carros de combate para o ponto entre os dois exércitos, diante de Bhishma, o avô, né, e Drona e todos os governantes do mundo e disse, veja, Partha, ó Arjuna, a reunião de todos os Kurus. Partha, Arjuna contemplou os membros de ambos exércitos ali em posição. Avós, pais, sogros, tios, irmãos, primos, filhos, netos e também colegas, amigos e professores. Então Arjuna recusa-se a combater. Que é a hora que você vê o desafio diante de si. Eu tenho que acordar cedo todo dia para meditar. Contemplando todos esses parentes alinhados diante dele, o filho de Kunti, Arjuna, encheu-se de profundo pesar e melancolia e disse, ó Krishna, ao contemplá-los, os meus parentes, cheios de desejo de combate, meus membros fraquejam e minha boca resseca, meu corpo treme e meus cabelos se eriçam. O sagrado arco Gandiva escorrega quando tento segurá-lo e minha pele arde. Gandiva é um arco que ele recebeu de Shiva quando ele estava em exílio nas florestas. Então, quer dizer, é um instrumento certeiro para você mirar o sucesso espiritual, o sucesso sobre a consciência. Então, você larga do instrumento, larga da prática, larga da ferramenta e diz, eu não consigo. Já não posso permanecer ereto. Minha mente está confusa e, queixava, eu vejo maus presságios. Ó Krishna, tampouco percebo qualquer efeito que vale a pena em matar na batalha meus próprios parentes. Não anseio pelo triunfo, nem pelo reino, nem pelos prazeres. Primeiro ele começa choramingando. Agora ele vai aumentar o nível do questionamento, né? Que é como a nossa cadência das nossas desculpas. Então percebam, primeiro ele vai lamentando pelo fato dos parentes morrer, depois ele começa com dúvidas éticas. Será que é certo? Será que é o caminho? Será que eu estou enganado? Será que não são ilusões da minha mente, Ricardo Darcy? Será que eu não sou um maluco? De que nos serve este domínio, este reino? De que vale a felicidade ou até o prosseguimento da vida, algo vinda?
Aqueles mesmos a quem desejamos o império, a satisfação e o prazer, estão aqui dispostos para a batalha, prontos para abandonar as riquezas e a vida. Preceptores, pais, filhos, avós, tios, sogros, netos, cunhados e outros parentes. Embora esses parentes tentassem destruir-me, ó Krishna, eu ainda não poderia querer destruí-los, mesmo que com isso alcançasse o domínio dos 3 mundos. Quer dizer, a terra, os reinos etéreos e o reino dos deuses. Quanto mais então por causa deste pedaço mundano de terra. Que felicidade poderíamos obter, ó Janardana, com a destruição do clã de Dhritarashtra? Matar esses criminosos só nos lançaria nas garras do pecado. Portanto, não temos o direito de aniquilar nossos próprios parentes, a prole de Dhritarashtra. Ó Krishna, como poderíamos alcançar a felicidade matando os nossos próprios familiares? Mesmo que os outros, os Kurus, com o entendimento obscurecido pela cobiça, não vejam a calamidade e a carnificina que é a ruína das famílias, nem sejam capazes de perceber o mal que existe na hostilidade aos amigos, não saberíamos nós evitar este pecado, ó Krishna, nós que bem percebemos o malefício na desintegração da família? Ficando a família dizimada, seus imemoriais ritos religiosos vão desaparecendo. Peraí. Aqui o Yogananda explica o seguinte: a expansão, os 3 mundos, refere-se ao cosmos triplo: causal, mental, astral, energia e físico, matéria. Quando se destrói o que sustenta a religião, o pecado predomina na família inteira. Ó Krishna, faltando a religião, as mulheres da família tornam-se más. Aqui depois a gente vai ver o que ele quer dizer com isso, tá? Que não é literal. As mulheres se tornam más porque não tem religião. Ó Vrishneya, sendo as mulheres assim contaminadas, origina-se o adultério entre as castas. A adulteração do sangue de uma família leva... Aqui, você tem que tomar muito cuidado para não pensar que está sendo um trecho sexista, explicando só que não pode haver miscigenação entre povos de diferentes castas. Né? Não é só sexista, é também racista. O que ele está falando são de símbolos que nós vamos explorar da próxima vez. Deixando de receber oferendas de água e bolos de arroz, os ancestrais se degradam, ou seja, sem lembrar dos ritos e das suas obrigações, dos seus deveres para com o mundo vira um caos. Por causa das ações maléficas dos destruidores da família, produzindo as confusões das castas, os ritos, dharmas e memoriais da casta e do clã são aniquilados. Oh, Krishna, costumamos ouvir que os homens desprovidos dos ritos religiosos da família estão condenados, muito seguramente, a permanecer indefinidamente no inferno. Que tristeza! Levados pela cobiça do conforto que é possuir um reino, dispomos-nos a matar nossos próprios parentes, ato que certamente nos enreda em grande iniquidade. Se armas em mãos, os filhos de Dhritarashtra me matarem, desarmado na batalha e em completa resignação, essa solução me será mais benéfica e bem-vinda. Disse Sanjaya, tendo assim falado no campo de batalha, com a mente perturbada pelo desespero, lançando fora seu arco e suas flechas, Arjuna tomou assento em seu carro. Bem, aí a gente vai terminar o trecho de hoje lendo a bronca que o Krishna dá em Arjuna, né? Sankhya Yoga, o método da sabedoria. Só vou começar e depois a gente vai de novo voltar para o capítulo 1, mas eu acho muito bonito começar com a bronca, terminar com a bronca do Krishna, né? Disse Samjaya a Dhritarashtra. Então, Madhusudana Krishna dirigiu-se àqueles cujos olhos estavam marejados de lágrimas, àquele cujos olhos estavam marejados de lágrimas e que havia sido tomado pela piedade e pelo desânimo. Disse o Senhor: em um momento tão crítico, de onde vem sobre ti, ó Arjuna, esse desalento, comportamento impróprio a um área vergonhoso e que se constitui em impedimento para alcançar o céu? Ó Arjuna, não te entregues a essa impotência, ela não te cai bem. Ó exterminador de inimigos, abandona essa pusilanimidade mesquinha, levanta-te. A brisa pela manhã tem segredos a lhe contar. Não volte a dormir. Você deve se perguntar diariamente qual é seu real desejo. Não volte a dormir. As pessoas vão e vêm através da soleira da porta e, no entanto, não atravessam. Você deve atravessá-la. Não volte a dormir. A porta é larga e está aberta diante de você. Atravesse-a. Não volte a dormir. Isso é um trecho de um poema do Rumi.
Virou meu mantra. Porque de manhã é exatamente quando eu quero voltar para a cama, eu lembro dele. E não volte a dormir. Que mais aí, pessoal? Ô Gui, deixa eu fazer um comentário rápido. Claro. Eu estou vendo aqui na lista dos participantes aqui uma pessoa que esteve conosco no grupo de quarta-feira, a Josélia. E eu fico contente de vê-la aqui e nós comentamos exatamente isso na quarta-feira. Da dificuldade que é da gente fazer, parar, sentar, né, meditar e tal, mas é o que você falou agora em instantes. Fazendo, um dia feito. Um dia feito, né? A gente tem que continuar. Outro dia eu estava fazendo um comentário, por que fazendo? Outro dia eu estava participando de uma palestra corporativa e o palestrante disse assim, a gente tem que se mexer. Nós só não podemos ficar parados. Por quê? Hoje o mundo está numa velocidade muito acelerada, tudo é muito rápido e tal, então a gente tem que se mexer. Para a gente ser superado, basta manter a mesma velocidade. Ou seja, para você ficar para trás, basta não fazer nada. E essa é uma das essências da mensagem daqui, viu, Paulinho? Exatamente. Porque o Krishna... Perdão. Pode falar. Porque o Krishna... Só completar Sim, por favor. Só completar o raciocínio. Então, assim, o que ele diz? É importante a gente se mexer. Não faz mal que a gente tropece, porque mesmo num tropeção a gente vai para frente. Então, essa é a essência do que o Krishna fala aqui. Quando o Arjuna fala assim, eu não quero agir, ele fala assim, olha, mesmo ele está dizendo assim, mesmo Deus é compelido a agir o tempo todo. Nada é fixo, nada é permanente. Tudo é movimento e ação. E ou você vai ser um agente ativo das suas ações, isto é, vai ser capaz de deliberadamente escolher fazer o melhor, deliberadamente escolher a ação mais sábia, o caminho mais certo, mais justo, mais perfeito, ou você... vai ser um agente passivo das tuas ações e vai ser regido pelas circunstâncias, vai ser regido pelos desejos, né, por essa instância compulsiva dos desejos materiais, né, por essa instância de Duryodhana. Você vai ser uma vítima dos teus sentidos e das tuas paixões. Tem uma mãozinha levantada, é a D. Fala. Ô Gui, tem uma parte aí que eu não consigo entender. Por exemplo, a esposa do rei cego, ela tem uma venda nos olhos. E agora volta a falar das mulheres aqui. Isso eu não consigo meio que relacionar com a nossa mente. Como seria a figura dessa, entre aspas, mulher nesse processo todo? Eu vou olhar aqui na explicação do Yogananda, mas lá no caso, veja, esse é um poema que já foi escrito quando a Índia já tinha essa distinção entre masculino e feminino. Em um tempo muito remoto, o papel das mulheres e dos homens era mais equânime. Mas a Índia, não se esqueçam, ela é machista pra caramba, né? Como todas as culturas antigas também. E a esposa do rei Dhritarashtra, ela quando casou com ele, ela escolheu cobrir os olhos, porque como o marido dela era cego, ela achava que era vergonhoso ela ser privilegiada com a visão, enquanto ele não enxergava nada. Então ela voluntariamente se cega. Mas isso não tem um sentido daí figurativo para nossa mente, que é todo esse processo? Veja, se eu for pensar em termos iógicos, o masculino no yoga é o poder da consciência e o feminino é o poder da ação. Então, assim, e aqui eu não estou falando de homem e mulher, eu estou falando de polaridades. Então, Shiva, o masculino, é a intelecção, a Shakti é o poder de fazer. Então, é potência e ato, né? Então, Shiva seria potência da mente, Shakti seria ato, seria o fazer. Deixa eu ver aqui o que o Yogananda explica dessa parte. Eu pensei, Gui, que podia ser, eu não sei, posso estar totalmente errado, mas pensei assim, podia ser nos sentimentos feminino e masculino, não em termos de divisão masculino e feminino, mas, por exemplo, tem sentimentos mais femininos no sentido assim de um tipo de amor mais maternal tal, e o masculino mais a briga, a força.
não é essa briga do masculino e feminino de cada um de nós que nós temos, né? Os nossos sentimentos mais femininos, que seriam aqueles mais... E os masculinos, que é a briga, que é a luta, que é a força. Sabe? Ó, vamos ver aqui o que ele fala. Vrishni, papapipapá, sendo as mulheres assim contaminadas. Ah, sim, então tá. Destruindo as inclinações sensoriais, que são membros da família da consciência, os imemoriais ritos dos sentidos, dharmas, vão desaparecendo. Porque os sentidos, tendo assim perdido o poder de produzir gozos sensuais, deixarão de realizar os rituais e suas obrigações específicas. Com a extinção desses rituais dos sentidos, que tem sido o princípio mantenedor da existência consciente, o pecado, a tristeza e a desintegração conquistará todos os membros da família da consciência humana. Parará, parará. Se nós, a força de sabedoria, suspendermos o êxtase das capacidades sensoriais... Ah, olha, que legal. O Yogananda não coloca as mulheres. Ele traduz aqui essa parte das mulheres como família. Então, ele está falando do núcleo familiar, daquilo que nos dá refúgio e abrigo. Olha que beleza. A explicação dele agora clareou. Você vê a diferença entre uma tradução e outra? Ó. Ficando a família dizimada, seus imortais ritos religiosos vão desaparecendo. Quando se destrói o que sustenta a religião, o pecado predomina na família inteira. Faltando religião, as mulheres da família tornam-se más. Então vamos ver o que ele fala aqui com cada membro da família da consciência, com sua natureza interna e sua natureza externa, manifesta um comportamento característicos. Deixa eu ver aqui o que ele fala com esse mas. Espera aí. Olha, ele não está falando... Espera aí. A primeira espécie considera... Vocês estão vendo aí alguém que está com o livro? Qual versão que você está vendo? A maior? Deus fala com Arjuna. Ô, Felipe, tem alguma coisa no forno? Que página que você está vendo isso? 176. Tá sentindo esse cheiro? Tá convidando a gente para almoçar, Guilherme? Não, é que eu tô sentindo um cheiro de queimado mesmo. Um possível incêndio. Eu preciso meditar melhor ou perguntar ao mestre sobre o que quer dizer com as mulheres tornam-se más. Porque certamente ele não está falando das... Né, se você não cumprir ritos religiosos, as mulheres da casa ficam malvadas. Eu acho que tem sentido no que você está falando, de ser a potência racional e a potência sentimental, mas eu quero só confirmar para saber se é isso mesmo. Ok, depois você vê, então. Tá. Alguém tem alguma ideia? Quer dar algum palpite? As mulheres, né, representam na casa quem cuida da casa, dos filhos, da comida e tal. Então, as mulheres ficarem relaxadas, do meu ponto de vista, significa que você deixando na prática, as forças da consciência vão se desagregar. Fala um pouquinho mais alto, Tadeu, mais próximo do microfone, por favor, está difícil de escutá-lo. Então, as mulheres na casa cuidam da casa, elas que fazem a casa ficar viva, né? Ficar ativa. O homem sai para buscar o alimento. Então, a partir do momento que a gente deixar isso, as mulheres ficam más, elas vão se revoltar contra o marido, elas vão abandonar os filhos, vão abandonar as casas. Então, isso, para mim, significa o quê? Que se você para a prática, desagrega tudo, né, em si próprio, né? Porque essa guerra aí é uma guerra de família. Uhum. A família mostra uma série de pessoas envolvidas entre si. Mas está tudo dentro de si próprio. Inclusive o Yogananda fala aqui, né? A família diz respeito às forças da cognição e da expressão, internas e externas, que fornecem ao ego ou à alma, no homem iluminado, os meios para ter a experiência de seu ambiente e com ele interagir. Os membros dessa família consistem das potências da visão, olfato, paladar, tato, audição, das faculdades da fala, da atividade, papapi, papapá, da mente e tudo mais.
Cada membro da família da consciência, com sua natureza interna e sua natureza externa, manifesta um comportamento característico ou realiza um rito de uma função específica. Por exemplo, a obrigação do sentido da visão é ver, a obrigação da mente é coordenar os sentidos, a obrigação da força mental é manter juntos em uma unidade psicofísica os sentidos do corpo e da mente. A obrigação da inteligência é harmonizar as forças interiores e exteriores, comunicando-lhes a inspiração para que vivam de acordo com o supremo plano de sabedoria, como compete aos que seguem a vontade divina. Papará. Mas aqui ele não parou para explicar esse aspecto. Eu acho que é justamente isso, que as mulheres tornam-se mais, ou seja, quando há falta do controle, as forças familiares que mantêm agregadas todas as condições internas se desarranjam lógica e emocionalmente. Na verdade, todo esse lamento do Arjuna é a nossa insegurança com a transformação. Você vê exatamente isso ele falando, mas se eu mudar, para onde eu vou? O que vai acontecer? O que vai se perder se eu ousar transformar tudo aquilo que para mim era claro, distinto, familiar e seguro? Né? Então essa é a ideia. E aí o Krishna termina daquela forma brilhante dizendo, meu filho, para de chorar, levanta daí, que chororô é esse? Cria vergonha na tua cara, você é um guerreiro, não é um saco de batata. A quebra de paradigmas, né? E na verdade é sempre um desafio muito doloroso, porque essa história, a gente fala tanto de quebrar paradigmas, mas o que é quebrar um paradigma? É destruir tudo que era conhecido, estabelecido, seguro e claro. E aí o que sobra no lugar? Uma coisa, uma eterna novidade, uma coisa incrivelmente potente, mas é desconhecida e, portanto, assustadora. O que vai acontecer comigo se eu matar o meu ego? Isso mesmo. Eu acho que isso dói bastante. Do meu ponto de vista. O Gui? Oi. Não, eu estava pensando porque a Aldelise tinha falado em relação ao fato da mulher ter vendado os olhos também, né? Uhum. Porque o marido era cego, então, para não superar o marido, ela vende os olhos também, né? Uhum. E eu fico pensando, porque o rei cego é a mente cega, né? Isso. Que não tem condições. E os filhos são os sentidos, os 100 filhos são os sentidos, né? Uhum. No caso, pegando um gancho com aquilo que falaram também, que a respeito da mulher, a mulher é quem busca, né? É quem vai atrás do alimento, mas se ela enxerga, ela poderia conduzir esses sentidos de alguma forma. Mas ela, sendo cega também ao lado do marido, os sentidos ficam totalmente selvagens por si só. E se expressa o que o Gita, isso que eles representam, né? Que eles estão no comando. Os 100 filhos é que estão no comando. Então, acho que ela não poderia enxergar também, porque senão, de certa forma, ela poderia dar uma orientação para essa mente. Agora, cega, ela não pode conduzir nada também. O que vocês conseguem entender disso sem apelar para a ideia de polaridades ou de sexismo, do homem e da mulher? O que ele quer dizer com mulher? O que ocorre a vocês? A sensibilidade. Que mais? Guilherme, eu continuo achando que é entre a razão e a emoção, a briga interna dentro de você. Razão, emoção, sentimentos, entendeu? Eu acredito que a Aldelise está certa em algum... Eu vou perguntar depois para o mestre, mas eu acho que, inclusive, se você pensar em cada uma das consortes de cada um desses sentidos, porque, veja, cada um dos convulsão e perversão. Então, é a potência do sentido, a Shakti dele, então a esposa seria o ato. E pragmático, ativo do sentido e o aspecto emocional. Deixa o sapato aí bem. Você não desligou o microfone dele. Desculpa, é que o sapato aí bem. Pediu para eu abrir a porta, que ele veio do mercado, e eu lembrei que a gente entrando pelo fundo esquece o sapato. Tudo bem.
Gui, eu continuo com os fones no ouvido, tá? Tudo bem, tudo bem. E aí, pessoal, o que mais vocês têm para comentar sobre isso? Você vai confirmar essa forma que eu estou interpretando, Gui? Eu vou confirmar ou desconfirmar? Não sei se eu confirmo, eu tenho que conferir. Não, confirmar, conferir, a palavra certa, conferir com o mestre. Sim, vou. Ok. E aí eu falo na próxima aula. Mas o Abhinavagupta diz o seguinte sobre isso. When the family is destroyed, the eternal dharma disappears, ele não comenta isso, não. Acho que nenhum deles dá toda essa importância para esse trecho. Matança indiscriminada que visa resultado pessoal, como prazeres e matança com noção particular, and killing with the notion that a particular person must be killed are both great sins. Matança desenfreada ou matança particular são todos grandes pecados. Portanto, o Arjuna... ele está explicando por que matar é errado, enfim. Eu vou pesquisar e depois eu falo para vocês. Mais alguma coisa? Consciência objetiva e consciência subjetiva. Gostei da ideia, gostei disso. Gui, posso ainda voltar no tema com relação das mulheres que se tornam más? Por favor. Então, é porque eu estava pensando assim, que, pelo menos assim, para mim, quando eu penso na questão de mulheres, sem pensar em sexismo ou polaridade, qualquer coisa assim, eu penso no potencial da criação. Então, acho que quando ele fala que as mulheres se tornam más, a verdade é que todo o seu potencial de criar coisas acaba sendo corrompido e tomando uma direção totalmente contrária do que deveria tomar. Gostei disso, hein? Bacana, não sei se também gostei. Nossa, as duas explicações estão muito boas. Gostei dessa interpretação. Né? Gostei disso. A nossa potência criativa se torna perversa. Olha, Shri Aime Maharaj. Talvez esse entendimento todo seja a completude desses pontos de vista, né? Então... Ricardo, você estudou esse texto 300 vezes. O que você tem a dizer? Sandra, você queria falar? A Vera escreveu aqui. A Rione e o Gilberto escreveram que pode ser também consciência objetiva e subjetiva, eu concordo. E a Vera escreveu o seguinte: a venda nos olhos, somos responsáveis por aquilo que somos e temos o poder de nos tornar tudo o que quisermos ser. Karma Yoga, perfeito. Sandra, você queria dizer? Eu só bati palmas, não, eu não queria dizer nada. Tá. Então aquilo é palminha? Como que é então a mão erguida? Exatamente. Tá. Nossa. Quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão ver como é difícil aprender essas coisas. Dá para repetir o que disse a Aimee? A Aimee disse o quê, Aimee? Repita aí pra Jande. Ai, gente, repetir. Então, Jande, é porque a minha interpretação é que, na verdade, a mulher, no caso do texto, representaria o potencial da criação. Ou seja, quando o potencial da criação se torna mal, a gente tende a criar coisas catastróficas e ir numa direção totalmente contrária e criar coisas totalmente contrárias ao propósito original. Uau, obrigada. Preciosa. Muito bom, Aimee. Muito bom. Amei. É que eu tô tomando muito chá na caneca do Swami. Foi isso. Descobrimos, Gui. Olha, essa gente fechou a caneca com ela. Agora que eu lembrei, o Swami... É por isso. Só para vocês entenderem a piada, o Swami Vedartananda, que foi... Vinod Maharaj, foi meu professor de Brahma Sutra, ele porque queria me dar um presente, ele me deu uma caneca da mesa dele. Eu não tinha... Aí eu falei, alguém quer a caneca? Foi isso, não foi? Foi. Eu falei, alguém quer a caneca do Swami, que eu não tenho onde carregar. Aí ele me falou, se é do Swami eu quero. Mas antes que todo mundo ache que é uma caneca mágica, é só uma caneca, tá? Não tem nenhum poder místico, né? A gente não sabe, né? Que agora ela tá bebendo o negócio, tá interpretando o Gita. Acho que o importante é o que tem dentro da caneca e não fora, viu?
Ah, é bom. O que está dentro da caneca que ela está tomando? Ai, gente, eu vou mostrar pra vocês, é só chá. É uma nada, caneca deve bem ser vinho simples. da Rioja. Não, parei com essas coisas. O potencial da criação e o potencial de cuidar. A mulher, o feminino é carinho, é cuidar, é zelar, é verdade. Ambos se distorcem e desagradam. Desagragam. Degradam ou desagravam ou o quê? É isso. Desagregam, não é? Desagregam também. Eu acho que as três formas... É isso, desagregam. As três formas de interpretar as mulheres se tornam más são válidas. Por um lado, a Aldelise falando que é a dicotomia entre razão e emoção. Então, o campo objetivo e subjetivo da consciência. E, por outro, esse de Shiva Shakti, de um ser a potência, o outro ser o ato, e no caso da Aimee e da Maristela, o potencial de criação, de zelo, de cuidado, né? Enfim, é isso. Gui, tem uma explicação que diz que a wife, a Gandhari, né? Eu estou com ela, represents the decision-making intellect or the rational mind. Quer dizer, ela representa como que decision a mente making, irracional, a mente intelectual. Exato. Ela representa isso. E quando ela se torna má, você perde, na verdade, a condição de tomar as decisões corretas, né? Pera, dá um minutinho. Vão falando você. Vão falando aí. Se ela é ação, né, Valdemir? Eu acho que é por aí, né? Pelo menos eu estava no Google aqui, não é nada, nenhuma interpretação minha, mas o que eu encontrei é que Gandhari represents the decision-making intellect or the rational mind, while their eldest son, blá blá blá. O filho mais velho ele representa, na verdade, o ego humano. A ideia é essa. Veja lá. Bom, Aimee, você estava certa. O lance é o seguinte, essa dicotomia é entre a ação e a intenção com que se faz a ação. Porque toda a Gita é sobre o aperfeiçoar da intenção e da qualidade com a qual você realiza as suas ações. Quando você, destituído de valores e destituído do norte ético que te faz agir no bem e para o bem, abandona completamente o Dharma, a intenção prévia com a qual você vai premeditar suas ações se torna má e, portanto, corrompida, e todas as suas ações, a criação, portanto, o parir de novas ações, torna-se completamente corrompido dali por diante. Nesse sentido, também não está errado dizer, então, que a emoção com a qual vai estar envolvida, envelopada cada uma das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e dos nossos atos, estará de alguma maneira corrompida. Corrompida significa o quê? Ela está visando o benefício imediato do ego, do egoísmo, do egocentrismo e da egolatria, e não o benefício compassivo de todos os seres, a libertação pelo intelecto ou a libertação pela sabedoria profunda. Isso. Ok? Namastê. Selinho Gurudi de qualidade para você hoje, Aimee. Namastê. Bom, vamos encerrando. Yathagnir dahika shakti Ramakrishne stitahya Sarva vidya swarupanta Sharadam pranamamyaham Om Shri Gurudevar Panamastu. Pelas auspiciosas bênçãos e ensinamentos que nos concedem, rendemos graças e louvores a Deus e aos nossos divinos mestres e nos curvamos aos seus santificados pés de lótus de novo e de novo. Jai Gurudeva Shri Swami Shiva Haryananda Ki Jai. Om Tat Sat. Om Amém.
Bom, leiam, quem puder, as diferentes versões do capítulo 1 e suas explicações para a semana que vem, e quem puder já dá uma lidinha no capítulo 2. Leiam o capítulo inteiro de forma corrida e depois leiam com atenção o capítulo anterior, verso a verso. Vocês vão ver diferentes interpretações de diferentes professores. Uma das outras edições que vocês podem ler, que é a primeira edição, que é a do Shankaracharya, tem agora na editora Satsanga, a mesma que tem os livros lá do... Vou mostrar para vocês. A mesma editora que tem os livros do Ramana Maharishi e do Nisargadatta, editora Satsanga, tem uma versão do comentário do Shankara, que também é difícil, é um comentário sobre Advaita Vedanta, mas quem tiver a fim de ir para filosofia profunda vai achar nessa edição algo bem interessante para se entreter. Essa daqui, cadê? Yoga Vasista, não. Só um instante, só para vocês poderem ir. Essa daqui, ó. Aqui. O Bhagavad Gita comentado por Adi Shankaracharya. Eu não sei quem fez a tradução, mas... tradução, Eleonora Meyer. Não sei quem é, mas eu acho que eles devem ter pego dessa edição que eu tenho aqui da editora da Ordem Ramakrishna. Enfim, a gente se vê na próxima semana, ou nas práticas das 19h30 de segunda a sexta, ou no curso de Filosofias da Índia, ou no curso Meditações e Mantras para Tempos Difíceis. Chamem seus amigos, a gente se vê. Ótimo domingo a todos, até mais. Bom domingo a todos. Bom domingo. Obrigada, Gui. Bom domingo, pessoal. Obrigado, Gui. Bom domingo. Bom domingo. Obrigada, Gui. Bom domingo. Obrigada, Gui. Obrigada. Bom domingo. Obrigada. Tchau.